Nesses momentos. Como é bom estarmos na presença de Deus e na comunhão dos irmãos. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, então, Efésios capítulo 4, versos 4 a 6. Efésios capítulo 4. Efésios 4, versos 4 a 6. Estamos dando prosseguimento a essa série de estudos na carta aos Efésios. E hoje vamos estar falando sobre a unidade da igreja. O texto diz assim, Efésios 4, de 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, meus irmãos. Estamos falando, desde a quarta-feira passada, falando sobre os novos padrões que devem determinar o comportamento e os valores dessa nova comunidade criada por Deus, chamada igreja. Então, já sabemos que Deus idealizou isso desde a eternidade, que nesse tempo Deus nos chama, nos revela isso através de Jesus Cristo e nos congrega nessa nova sociedade que é a igreja. E agora estamos falando sobre os novos padrões. Essa nova sociedade, ela tem os padrões próprios dela, que são os padrões estabelecidos por Deus. E quando vivemos segundo esses padrões, não só alegramos o coração de Deus e nos beneficiamos disso, mas também comunicamos a esse mundo quem é esse Deus e para quê ou para o que Ele chama cada ser humano na comunhão com Ele. Então, estamos inseridos nessa sociedade através da fé em Jesus Cristo e precisamos conhecer e viver segundo esses padrões. O apóstolo Paulo, que no início dessa sessão, nos versos 1 a 3, ele já começou a mostrar aquilo que Deus espera dos seus filhos, e que um pouco mais à frente, ainda nesse capítulo 4, ele vai tornar isso mais claro. Então, ao longo desse capítulo 4, a gente vai falar de uma forma mais objetiva a respeito desses padrões, o que Deus espera que a gente faça e o que Ele espera que a gente deixe de fazer. Então, Paulo ele vai, inspirado pelo Espírito Santo, ser muito específico, e eu gosto muito da carta aos Efésios nesse aspecto, porque ela não fala de forma subjetiva, ela fala de forma muito objetiva, as coisas que a gente precisa passar a fazer, porque Deus espera que a gente faça, e as coisas que a gente precisa deixar de fazer, porque não fazem mais parte dessa vida que nós estamos vivendo agora com Deus. Então, ele vai tornar isso mais claro, na medida em que a gente avança nessa carta, e particularmente nesse capítulo. Mas, esses 3 versículos que nós lemos hoje, Paulo ele trata da unidade da igreja. Então, é como se ele abrisse um parêntese, estamos tratando dos novos valores para a igreja, mas eu preciso que vocês entendam por que a igreja precisa viver essa unidade. E aí ele vai mostrar que a motivação da unidade da igreja está na unidade do próprio Deus. E aí, dentro do parêntese de Paulo, eu quero abrir um outro parêntese, Quando nós olhamos para a sociedade que nos cerca e para os ataques que a sociedade promove contra a igreja e contra a família, nós precisamos entender que isso não é por acaso. A unidade da família e a unidade da igreja nos comunicam a unidade de Deus.
Então, de todas as esferas dos relacionamentos humanos criados por Deus, a família e a igreja são as duas esferas de relacionamento que comunicam a própria natureza de Deus. É por isso que aqueles que militam contra Deus, militam contra a família e militam contra a igreja. E é por isso que nós precisamos nos desdobrar em termos de esforços e de atenção para podermos fazer com que nossas famílias sejam aquilo que Deus idealizou. E que vivamos enquanto igreja da forma como Deus idealizou. Porque quando a gente prioriza a família e a igreja, a gente vive a vida que comunica a natureza de Deus. E é isso que esse mundo precisa, e é isso que Deus deseja. Que a nossa vida comunique a natureza de Deus e comunique os propósitos de Deus para a vida de cada pessoa e o desejo de Deus para esse mundo. Porque embora saibamos que o mundo caminha de mal a pior, mas o propósito de Deus é que a igreja freie o mal que busca avançar e destruir a criação de Deus. Que a igreja revele a esse mundo a natureza do amor e do cuidado de Deus, para que aqueles que no seu coração desejarem Deus, saibam onde encontrá-lo. Então, família e igreja comunicam Deus. Então, quando Paulo vai tratar dessa unidade, ele vai falar sobre como essa unidade se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e como isso se revela através da igreja. Então ele vai dizer, olha, há um só corpo e um só Espírito. A que corpo o texto está se referindo? Certamente esse corpo é a igreja, composta por crentes, e Paulo vai falar sobre isso, né? Crentes judeus e crentes gentios. Era a grande divisão que havia naquele momento. E ele diz, Deus alcança os judeus, que acreditavam que tinham salvação através da lei, mas que nós descobrimos que não tem. E Deus alcança os gentios, que não sabiam nem que havia promessa de salvação. Mas em Cristo Jesus alcança um e alcança outro. E faz dos dois um novo povo, que se chama igreja. Então é esse corpo, a igreja de Cristo, a que Paulo se refere. Em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, e nós já passamos por esse texto, né? O texto diz assim, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o Pai deu Jesus à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Através da igreja, Cristo revela a sua natureza, que é a natureza do próprio Deus, a esse mundo. Isso quer dizer que não pode haver dentro da realidade da igreja nenhum tipo de discriminação, nem por raça, nem por cor, nem por nacionalidade, nem por qualquer outra coisa. Afinal de contas, o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. Na igreja, as pessoas com as mais diferentes características e os mais diferentes interesses, as mais diferentes origens e heranças sociais, culturais ou familiares, se unem e se tornam família. É isso que Cristo faz conosco. Ele também diz que há um só Espírito, que quer dizer que, independentemente da cultura, da liturgia, das tradições e até mesmo de algumas doutrinas, aí nós estamos falando, né, nós somos batistas, mas existem outras igrejas com outras doutrinas, e isso não significa que por terem doutrinas diferentes da nossa, que não são igreja de Cristo. 1 Coríntios 12, verso 13, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, aquela pessoa que creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
e que por conta disso foi feito a habitação do Espírito Santo de Deus, adotado por Deus pelo Espírito de adoção e feito filho de Deus, essa sua natureza transformada não pode ser comprometida pelo fato de ela estar em alguma igreja que tenha um entendimento diferente das questões de menor importância, de modo que deixe de ser filho ou deixe de viver a comunhão da igreja. Então, não somos os únicos que vão para o céu, graças a Deus por isso. A família é muito maior. Então, essa verdade deve ser determinante em nossas relações com outros grupos cristãos. Veja, quando nós falamos a respeito disso, a gente não pode buscar a utopia da uniformidade. A gente não tem uniformidade nem dentro de uma igreja local, que dirá entre as diferentes denominações. Não podemos também, em nome da unidade, ignorar que muitos grupos cristãos em nossos dias possuem doutrinas que ferem princípios fundamentais do cristianismo, tais como a negação da Trindade, a invocação dos mortos, ou a crença da influência dos mortos na vida daqueles que ainda vivem. São coisas que nós encontramos como crenças de grupos chamados cristãos e que ferem princípios fundamentais do cristianismo. Então, o fato de alguém estar com a Bíblia na mão e estar discursando com base em algum texto bíblico, não significa que essa pessoa ou o grupo a que ela representa seja de fato cristão do ponto de vista bíblico, que sejam nossos irmãos em Cristo. Nem todos os grupos chamados cristãos são nossos irmãos. Por outro lado, não podemos negar que, apesar de diferenças litúrgicas, a dinâmica do culto e até de doutrinas, não podemos negar que estamos indivisivelmente ligados pelo Espírito a tantos outros grupos cristãos. Então, o fato de um grupo acreditar, por exemplo, no dom de línguas, e não é o nosso caso, não significa que não sejam nossos irmãos em Cristo. O fato de um grupo batizar por aspersão ou por efusão, não significa que não sejam nossos irmãos em Cristo. O fato de um grupo participar do encontro com Deus, com todas as peculiaridades que muitas vezes os encontros têm, não significa que não sejam nossos irmãos em Cristo. Eu costumo dizer que uma doutrina saudável, ela garante saúde espiritual, saúde emocional, equilíbrio nas relações, mas não necessariamente determina quem vai para o céu, quem vai para o inferno. O que determina quem vai para o céu ou quem vai para o inferno é a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Então, embora a unificação seja simplesmente impraticável, então imagina pegar batistas, presbiterianos, congregacionais, assembleianos, Congregação Cristã do Brasil, e mais uma infinidade de outros grupos aí, e dizer assim, não, vamos todo mundo cultuar junto aqui, somos todos uma igreja só, dá uma correria danada, irmãos. Então, não funciona. Então, essa unificação, ela é impraticável. Agora, não significa que cada um desses grupos, na sua prática cristã, não estão glorificando a Deus
e não estão promovendo o crescimento do reino. Então, a gente precisa separar essas coisas. Paulo, então, ele nos diz, olha, há um só corpo e um só Espírito. Nós somos igreja, porque o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós a partir da nossa fé em Jesus Cristo. Então, grupos diferentes, com entendimentos diferentes, mas se o Espírito Santo de Deus habita nos corações, então somos igreja. Um dia Deus vai esclarecer todas as diferenças, e então seremos uma só igreja, igreja triunfante, habitando eternamente no céu com Deus. Lá não vai ter diferença, lá todo mundo vai saber o que é certinho, né? Deus vai estar com a ordem de culto lá na mão de cada um, dizendo certinho o que tem que fazer, né? Enquanto isso, a gente respeita as diferenças, mas entendendo que precisamos, inclusive, orarmos por esses outros grupos, para que alcancem aqueles com quem estão trabalhando e promovam o reino de Deus. Porque quando alguém prega a palavra e o outro alguém ouve a palavra e crê nesse evangelho e o Espírito Santo passa a habitar no seu coração, independentemente do rótulo denominacional, vidas estão sendo transformadas e Deus está sendo glorificado. Há um só corpo e um só Espírito. Paulo segue e ele diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, independentemente da roupagem externa com a qual se apresenta cada grupo dessa igreja. Se a resposta a algumas perguntas é positiva, esses grupos constituem a igreja de Cristo. E aí sim, a gente precisa agora perguntar, que perguntas são essas cuja resposta positiva caracteriza um grupo como um grupo cristão, um grupo de filhos de Deus? Então, primeiro, eles creem em Jesus como o único Senhor de suas vidas. Paulo diz, há um só Senhor, eles creem nisso. Segundo, sua expectativa de salvação está fundamentada unicamente na graça, mediante a fé em Jesus Cristo, uma só fé. Terceiro, seu batismo foi o batismo bíblico, praticado como resultado do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, como símbolo e apenas símbolo da transformação operada por Jesus, um só batismo. Então, se a resposta a cada uma dessas perguntas é positiva, então, independentemente das diferenças, do grau de maturidade e até dos erros que possam ser cometidos, esses grupos constituem a igreja de Cristo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Bom, tem algumas coisas, eu costumo dizer assim, né? Eu tenho um filho de 20 anos e um de 5. O de 5 chora porque a chupeta caiu. E eu coloco ele no colo, faço um carinho nele, peraí, papai vai lá lavar a chupeta, né? Agora, se o de 20 chorar porque a chupeta caiu, tem que tomar um tranco, né? Né? Toma jeito, rapaz. Um homem desse tamanho. Então, a gente não pode se entregar ou se permitir alguns erros que a gente observa em outros grupos, porque nós temos o conhecimento. Então, quem tem menos entendimento, Deus põe no colo, né? Faz um carinho, ele aceita a adoração, ele cuida. Agora, se eu que tenho entendimento, me permito cometer aqueles erros, aí Deus puxa a minha orelha. Então, precisamos amar a todos os grupos cristãos cujas respostas a essas 3 perguntas são respostas positivas. São nossos irmãos, mesmo cometendo
alguns erros. Agora, se alguma dessas respostas é negativa, então tem o título de cristãos, mas não estão cumprindo com aquilo que a Bíblia me apresenta como sendo princípio fundamental para a salvação. Terceiro, Paulo vai nos dizer: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E aí, o que Paulo está nos trazendo? Ele diz: olha, há uma só família, da qual Deus é o Pai, tendo adotado todos através da fé em Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o evangelista diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aqueles que creram em Jesus Cristo, o receberam como Senhor e Salvador, foram feitos filhos de Deus. A esses, Deus cuida como um pai. Ele é o Pai de todos. E também na ação do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes sem temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai, papai, paizinho, pai querido. O Espírito Santo que passa a habitar no coração daquele que creu em Jesus Cristo e o recebeu como Senhor e Salvador, esse Espírito é o Espírito de adoção. Fomos feitos filhos de Deus. Deve estar claro que todos aqui não se refere a todos os seres humanos, mas a todos os que creram em Cristo. Aqueles que creram em Cristo foram feitos filhos de Deus. Esse Pai, o Pai eterno, o Pai todo-poderoso, tem domínio sobre todos os seus filhos. Paulo diz: o qual é sobre todos. Deus tem domínio sobre todos os seus filhos. Nós estamos nas mãos dele. E aí isso deve chamar a nossa atenção, né? Aquele que não é filho, ele não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ele. Ele vive do jeito que ele quiser lá fora. Eu digo isso para as pessoas: eu tenho que respeitar as escolhas estranhas, esquisitas que as pessoas fazem lá fora, porque Deus respeita. Se Deus respeita o direito dele de escolher, então eu também preciso respeitar. Agora, ele escolheu caminhar sem Deus, Deus respeita isso, e Deus então deixa ele caminhar sem Deus. Agora, nós somos filhos, e aí o filho é diferente, porque o filho, se ele caminha na direção do perigo, o pai grita: opa, perigo, volta para cá. E o pai espera que o filho obedeça. Agora, se o filho não obedecer, o pai vai largar ele cair no precipício, vai largar ele se acidentar? Não, o pai vai lá e vai pegar ele pelo braço. E se ele fizer pirraça, pega pela orelha. Nós somos de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, e Deus não abre mão de nós. Então tem muito crente tomando puxão de orelha de Deus. Poderia estar sendo cuidado. Poderia estar sendo cuidado com carinho. Está tomando puxão de orelha porque fica se debatendo. Deus não vai deixar que os seus filhos se percam. Estamos seguros na mão dele para sempre. Ele tem domínio sobre todos. O Deus que está sobre todos. Esse Pai manifesta seu poder agindo em favor dos seus filhos. Então, Deus não só está sobre todos, mas Ele age por todos. Deus cuida de nós, Deus age em nosso favor. Quando nós fechamos os nossos olhos e oramos, nós precisamos trabalhar em nós essa convicção de que Deus está nos ouvindo e que Ele quer nos abençoar, quer responder nossas orações. Deus age por nós. E esse Pai, através do seu Espírito, habita no coração de todos os seus filhos. Ele está em todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Isso caracteriza a igreja.
Nisso, então, se manifesta a unidade da igreja. Em primeiro lugar, o único Pai cria uma única família. Em segundo lugar, o único Senhor Jesus cria a única fé, a única esperança e o único batismo. E em terceiro lugar, o único Espírito cria um único corpo. Todos os que são filhos de Deus estão unidos à igreja através de um único Espírito. Isso é a igreja. Então, as diferenças podem ser observadas tanto entre os irmãos de uma igreja local. Não existe uniformidade. Nós somos diferentes. Nós temos gostos diferentes. Nós temos heranças diferentes. Nós temos temperamentos diferentes. Nós temos dons diferentes que façam com que a gente queira que coisas diferentes sejam realizadas na igreja. Não há uniformidade nem na igreja local. Então, as diferenças podem ser observadas entre os irmãos da igreja local, podem ser observadas entre as igrejas de uma mesma denominação. Então, somos uma igreja batista. E aí alguém vem e visita a igreja batista no Granbury, o culto, observa alguns trabalhos que a gente realiza e fala assim, bom, isso aqui é a igreja batista. E aí ele sai daqui e vai visitar a igreja batista do Benfica. Vai chegar lá, talvez encontre uma dinâmica diferente no culto. Talvez encontre ministérios diferentes sendo desenvolvidos lá. Ué, mas não é a igreja batista? É. Então, há diferença entre igrejas de uma mesma denominação. E também existe diferença entre as denominações. As diferenças são maiores ainda, né? Porém, se satisfeitos os requisitos descritos acima, se as respostas àquelas perguntas são positivas, então a unidade é uma realidade. A igreja de Cristo, ela se manifesta através das diferentes denominações que tem Cristo como único Senhor e Salvador, que vê no batismo um símbolo e não uma ferramenta de salvação, que entendem que aquele que cuida de nós é Deus, que é conduzido pelo Espírito Santo. Então, todos nós somos igreja do Senhor. A gente costuma dizer que a gente não pode permitir que haja um vazio batista em qualquer comunidade, né? E aí tem várias igrejas, igrejinha, uma realidade, né? Que a gente pode usar como exemplo. Existem várias igrejas lá, mas nós precisamos ter a igreja batista lá. Por quê? Porque existem coisas que nós vamos desenvolver lá, existem entendimentos que nós vamos levar àquele povo que as outras igrejas que estão lá não farão. Agora, isso não significa que quem está sendo alcançado pelas outras igrejas não é nosso irmão em Cristo, não está sendo abençoado por Deus e não está sendo ferramenta para transformar aquela comunidade. Esse é o entendimento que nós precisamos ter, porque todos nós, com as nossas diferenças, compomos, né, uma única igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que, quando Jesus voltar, vai subir para se encontrar com Ele, que vai viver essa ressurreição, essa transformação, essa glorificação e vai habitar no céu com Ele. Lá não haverá rótulo denominacional, lá estaremos todos juntos, estaremos felizes e em comunhão. Aqui temos diferenças, mas precisamos orar uns pelos outros. A unidade da igreja promove a glória de Deus. Que esse entendimento nos faça nos alegrar com o crescimento do cristianismo verdadeiro, independentemente do seu rótulo denominacional. E que possamos cooperar naquilo que temos unidade, cooperar para o crescimento do reino. Uma coisa que eu dizia sempre para as diferentes denominações que congregavam e que congregam lá em Valença, eu dizia, nas questões doutrinárias,
a gente precisa, cada um está no seu quadrado. Mas quando falamos sobre proclamar o evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos estar todos juntos. Não importa para onde aquele que for alcançado vá congregar. Então, que seja esse o entendimento do nosso coração e o anseio do nosso coração, para que o reino de Deus cresça e as pessoas sejam transformadas para a glória de Deus. Amém? De pé nós vamos adorar o nosso Deus com mais um cântico.